Bom dia, um feliz sábado a você, graça e paz. Obrigado pela sua companhia aí conosco, mais esta manhã de sábado, aqui no Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia. Que nesta manhã o Espírito Santo possa nos dar sabedoria e entendimento para nós compreendermos o que nós estudamos durante esta semana, a criação. Gênesis como fundamento, nós estudamos a parte 2. Se alguma dúvida ficou, algo ainda por entender, que pelo poder do Espírito Santo, elas possam ser tiradas e que nós possamos ter uma compreensão melhor, não apenas da palavra de Deus, mas como do nosso Deus eterno, do nosso Criador e nosso mantenedor. Fique conosco aí. Não esqueça de curtir também o nosso canal do YouTube, tá certo? Lá no YouTube, lá, Igreja Iase Jardim Paulista, Montemor, e lá você pode acompanhar todas essas gravações que nós fazemos aqui, nós temos elas postadas ali, tá bom? Você pode assistir por lá também. Que Deus abençoe você, onde você estiver aí nos assistindo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você nesta manhã. Que Deus o abençoe. Gostaria que você refletisse nessa música que eu vou cantar agora. A minha paz te dou, a paz que só o Senhor Jesus pode nos conceder. Te
Obrigado, meu Senhor, pela bela mensagem. Que a verdadeira paz dos céus possa encher o seu e o meu coração nesta manhã. E que você possa passar momentos agradáveis aqui conosco ao recapitularmos as lições da Bíblia. Um bom sábado a todos aqueles que nos acompanham. E que o Espírito do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês. Vamos, como de praxe, como de costume, orar a Deus mais uma vez nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Bondoso Pai, mais uma vez louvamos o Teu nome por Tua graça, pelo privilégio da vida, porque enquanto muitos, Senhor, não a têm, nós, pela Tua graça, e muitos de nós, pela Tua glória, pelo Teu poder, temos as nossas vidas conservadas. Louvamos e agradecemos o Teu nome, porque Tu és Deus bondoso, Pai de amor e de infinita misericórdia. Abençoe, Senhor, as famílias enlutadas pelas perdas dos seus entes queridos, acometidos não só por esta doença Covid-19, mas por tantas outras que, devido à entrada do pecado nesta terra, sofremos alguns males vindo do mesmo. Que a Tua mão confortadora, amparadora, esteja com cada um neste momento. Os filhos, não só aqueles enlutados, mas os que não estão enlutados também. Ampara-nos, Senhor. Prepara-nos, meu Deus, para a Tua volta, para a volta do Seu Filho a esta terra, porque este mundo jaz no maligno e nós já não suportamos, Senhor, as dores que ainda nem são os princípios, mas a desanima e nos faz entristecermos quando olhamos para esta terra, mas quando meditamos na Tua palavra, o Teu nome, é por isso que agradecemos, vislumbramos uma terra melhor, olhamos além do horizonte e lá brilha o sol da justiça. Que o Senhor possa brilhar cada dia em nossos corações, pela Tua graça e bondade, anime, reanime-nos, restaure-nos e salva-nos para o Teu reino. Pedimos-Te essas bênçãos, desde já lhes agradecemos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Antes de começarmos a lição, eu gostaria de fazer um agradecimento e pedir que continue orando pelo nosso irmão Robert, que ainda encontra-se hospitalizado. Também temos duas pessoas às quais o pastor Quesil pediu oração, eu não lembro, mas coloque nas suas orações por essas duas irmãs que o pastor pediu. Eu sei que uma está com um problema, um tumor no cérebro, a irmã Priscila, e a outra por alguma questão de algum coágulo, algo desse tipo, não me lembro agora, não me recordo certo, mas enfim, ore por essas pessoas e por tantas outras que estão sofrendo pelo coronavírus ou não do coronavírus, mas que oremos pelos doentes, pelos encarcerados da nossa igreja e não da nossa igreja. Bom, feito isto, dito isto, vamos, lição desta semana. Nosso convidado atrasou-se, não conseguiu chegar, mas estamos aqui para seguirmos adiante. E essa semana continuamos o estudo da lição sobre a criação. Gênesis como fundamento, agora parte 2. Eu não vou me deter nos mínimos detalhes, porque são muito aprofundados, mas vamos passar aqui uma síntese daquilo que estudamos durante essa semana
a respeito do fundamento da criação, do complemento da palavra de Deus, do que o paganismo influencia dentro da criação, né? E já gostaria de começar com vocês a respeito do verso para memorizar dessa semana, onde diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de Deus. A todo momento que nós contemplamos a esse céu, a esse universo, por mais que muitos não queiram, mas a prova de um Deus criador, a prova de um Deus em sua excelsa onisciência presença, criou esta terra e a mim, a você. Há provas que a palavra de Deus já nos forneceu, como falamos aqui na lição passada, e continua a cada momento que olhamos não só a palavra de Deus, mas a natureza, e se complementam em dizer que existe um Deus Criador. Uma prova contempla os pássaros na sua diversidade de espécies e de cores. Eu não consigo entender que uma evolução, que uma explosão cause uma diversidade tão grande e torne-se uma beleza esplendorosa quanto as cores e diversidade dos pássaros. E não consigo entender, porque como dissemos na lição passada, desde que nos entendemos, cachorro é cachorro, gato é gato, cada um na sua espécie, nascidos, criados por Deus, e não foi diferente de mim e de você. A própria ciência e alguns cientistas, como Isaac Newton, Johannes Kepler e outros, em suas publicações, o pai da física, para promover a física e para provar a física, na sua excelência, diz que não conseguia fazer isso se não provasse de um Deus Criador. Que os números denotam e provam que tudo só pode existir, que mesmo a lei da física só pode existir a partir de um Deus Criador. Então, querido amigo, querido irmão, por mais que as filosofias da ciência queiram transformar a minha e a sua cosmovisão, segundo a Bíblia, já vou explicar o que é isso, de onde eu vim e daqui para onde vou. Segundo a palavra de Deus, eu vim de um Deus Criador, formado por Ele, do pó da terra, e que se não estiver de pé diante da volta dele, para o pó retornar. Estou aqui para servir ao meu semelhante em prol da sua obra e, no porvir, buscar uma terra renovada, onde há paz, amor e justiça. Essa é a nossa cosmovisão como cristão. O que se fala, além disso, nada mais e nada menos são, conforme a palavra de Deus, do que vãs filosofias. Sou de Deus, vim de Deus, estou aqui por Deus para servir o meu semelhante e, pela graça dele, buscando uma terra melhor, num futuro, uma terra criada e renovada por ele. Uma terra plana, porque eu não consigo entender que a terra seja quadrada, como muitos dizem, até já estão dizendo, aliás, desculpe, não plana, mas circunferencial, um globo. E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus atesta isso. Por mais que se diga, mas quando os 4 anjos falam dos 4 cantos da terra, e já está explicado pelo próprio Apocalipse, quando vamos buscar a interpretação, 4 pontos, referente aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, não tem nada a ver com circunferência da terra. E por que eu acredito que a terra é uma circunferência? Porque a palavra de Deus diz, Isaías, retratando a respeito, falando da terra da criação, ele diz, fala dessa circunferência do globo, a qual se põe sobre o universo e está vinculado ao nome de Deus. Então hoje, por mais que a ciência queira provar, e há uma briga nos atuais, porque os cientistas mais coerentes
vamos dizer assim, na sua teoria científica, não consegue provar uma ciência sem provar de um Deus criador, sem provar que existe um Deus para sustentar tudo que temos, né? É só compararmos eu e você, nós, pela misericórdia de Deus, acordamos hoje. E você não fez muito esforço para inspirar e expirar, ou expirar e inspirar. Você simplesmente abriu os olhos para o poder de Deus e o seu corpo automaticamente deu continuidade àquilo que já vinha no movimento mais lento, porque você estava dormindo, mas agora começa a inspirar profundamente, inspirar, e todos os seus músculos se movem, todo o seu corpo começa no mecanismo a mover-se, e o seu cérebro começa a funcionar, a delegar as funções para o corpo. Eu não consigo entender uma obra do acaso, né? Um sistema que evolui a cada dia, porque mão é mão e as minhas mãos continuam as mesmas. Mudaram algumas coisas, é verdade, né? Algumas células se foram, outras se renovaram, mas continua sendo mão. O meu pé continua sendo pé e tendo a mesma função. O meu cérebro, né, graças a Deus, continua sendo cérebro e mantendo a função que é pensar. E nesse pensamento, eu me volto quando o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e todo o firmamento anuncia as obras das suas mãos, pela palavra de Deus, e isso me dá para crer. E devemos tomar cuidado com teorias antigas, né? E quando a gente vai para o estudo da Bíblia, como é que se deu tudo, né? Tudo se deu lá no princípio. E mesmo a arqueologia descobriu texto do Egito Antigo e do Oriente Próximo, que contém as histórias primitivas do há quem não acredite que o dilúvio não aconteceu. Mas hoje, provas científicas que não têm nada a ver com religião, dizem por si só que o dilúvio aconteceu e foi real. Como fósseis antigos, determinadas regiões estão a provar que foi real e que é real. Então, amigos e irmãos, pode haver diferenças, pode haver difundição de pensamentos, mas a lógica de um Deus Criador e da sua criação, mesmo na literatura antiga, está comprovada. Quer ver uma prova? Vá para os livros de história. E a história não consegue dizer da história se não falar de alguém que é fundamental na nossa fé, considerado o pai da fé, chamado Abraão. E quando você estuda a história, né, ensino fundamental médio, a história prova do nosso pai da fé, Abraão, que Deus fez o conceito de aliança, que todas as nações seriam bem-vindas e que multiplicaria a sua semente como a areia do mar, como as estrelas do céu. E aqui estamos. Isso é uma prova. E se você estudar a fundo mais e mais, você vai ver que cada vez mais a história vai provar da Bíblia e a Bíblia vai provar a sua própria história. Porque elas se complementam. E não tem como falar da história sem falar da palavra de Deus. E uma prova é Abraão. Não conseguimos. Eu gostaria de parafrasear algumas coisas que a lição trouxe, né? Quando ela falou das diferenças lá do passado, das diferenças de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, falando, né, que no princípio criou Deus, e onde Deus criou tudo, fez para mim e para você o que era de melhor. E sempre quando Deus terminava a sua criação, diz que tudo era muito bom.
Vemos em Gênesis, primeiramente, no capítulo 2, a formação do homem, e de maneira íntima Deus o cria. E que diz que ele soprou nas narinas o fôlego da vida, o homem passou a ser e não a ter uma alma vivente, que são duas coisas diferentes. E não há, quando a gente olha para a história, vemos as confirmações daquilo que Deus havia deixado para mim e para você. E essas confirmações, elas provam de um Deus criador, de um Deus mediador e de um Deus amoroso que fez a mim e a você. Há quem diga que não viemos daí. Aí eu vou dizer uma coisa que costumo falar sempre. Digam o que disser, como já estudamos na lição passada, falem o que quiser. Eu prefiro ficar com o que diz a palavra de Deus. Essa é a minha e deve ser a sua regra áurea, base para a nossa fundamentação de fé e cristianismo. Gênesis versus paganismo, falamos na lição de terça-feira, e vem uma coisa interessante, né? Quando Deus começa a criar os luzeiros, né? E ele chama de luzeiro maior, luzeiro menor, por que Deus não falou sol e não falou lua? Deus miraculoso, conhecendo o intuito do ser humano, porque ele sabia que Roma depois propagaria esse fundamento, e haveria talvez um resquício lá na palavra. Ele diz que era sol e era lua, e dado a isso devemos cultuar o Deus Sol e o Deus Lua, porque essa era a tradição do paganismo. E Deus, na sua infinita misericórdia, quando ele vai criar, ele cria o Sol e a Lua, e ele fala de um maior, um menor, um para clarear o dia, outro para clarear a noite, e servir de direção para todos nós. Quando, se você perceber, aproximadamente ali 15 para 6 da manhã, ao raiar do sol, muitas vezes o nosso organismo automaticamente já anuncia que é hora de acordar, ou mesmo antes, porque já é vindo o dia. Ao cair da tarde, ao pôr-se o sol, começam-se todos os preparativos, porque já começa a cortisona a ser liberada no meio do seu organismo, dada pelo nosso Criador, e a anunciar que a noite se aproxima. Então veja, Deus em sua infinita bondade e sabedoria, olhando para o futuro, conhecendo o ser humano, já deixou tudo esmiuçado como prova para que nada fugisse daqui. Até porque a quem só devemos adorar? Qual será o sinal que fará distinção entre os filhos de Deus e os não filhos de Deus? O seu sinal. E o que relembra o sinal? Qual é a promessa, né? Qual é a fonte das 3 mensagens angélicas? Quando vamos para a primeira mensagem, ela começa dizendo: temei a Deus. Ela anunciou, na sua essência, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo chegar da hora do seu juízo, né? E aí ela continua: e adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. É só a Ele que deve ser adorado, e não devemos nos desviar dessa adoração. Veja, uma terra plana, e essa terra prova de um Deus criador. Desculpe, uma terra circunferencial, redonda, né? Ou circular como queira, não plana. A criação antiga prova de um Deus criador que existiu, que existe, que existirá. O paganismo
né? O Gênesis veste o paganismo, falando a respeito da criação, sem dar conotações, porque a Grécia, o paganismo antigo vindo da Grécia, de Roma, adorava deuses, né? Sol, lua, e aí por diante. Somente a Deus deve ser adorado. E chegamos na quarta-feira para falar a respeito da criação e o tempo. Porque muitas vezes, quando a Bíblia fala de tempo, ela não está preocupada em falar de cronologia, né? Olha, deixa eu ver se me recordo aqui de algo, já me fugiu o conceito. Mas quando ela fala muitas vezes de cronologia, ela não está preocupada com a contagem de dias, né? Quando lemos que Josias foi rei, e muitas vezes ela termina dizendo que reinou Josias por mais X anos, teve filhos e filhas e descansou e foi sepultado dos seus pais como os reis de Israel. Ela não está preocupada em contagem de tempo, mas ela está preocupada com a história, no dizer, né? Por quantos vem, não a contagem dos reis, quando ela faz a cronologia de todos os reis de Israel, de todas as tribos, a preocupação não é tempo, mas história. E muitas vezes contada a história envolve a questão do tempo. Mas quando a Bíblia não diz contagem de tempo, ou fala de tempo, até porque muitas vezes o tempo para Deus ele é eterno. E isso não é importante. As especulações devem ser deixadas de lado. Ah, mas quanto tempo existiu? Se a Bíblia revelou, se Deus está preocupado, está revelado para mim e para você. E lendo o contexto, ele vai sintetizar e dizer para você. Se não é de importância e não está revelado, deixa as especulações, né? Às vezes nós queremos nos preocupar. Bom, no princípio criou Deus, tá? E antes do princípio, eu não conheço antes do princípio, nem está revelado. Eu conheço a partir do princípio, ponto. E é isso que está revelado na palavra de Deus. O tempo começa para mim a partir de Gênesis capítulo 1. Antes do capítulo 1, eu não conheço. Pertence a Deus. E a Bíblia diz, né? Aquilo que não nos foi revelado pertence a Deus. E não compete a nós as suas especulações. Um exemplo? Se o céu é um lugar de harmonia, e né? O céu é um lugar de paz, por que o mal resistiu? Por que Deus permitiu que o mal existisse? E não exterminou logo que ele subsistiu? Sei, não está revelado. A palavra de Deus eu não consigo. Eu só consigo entender que um dia um anjo se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, e a partir daí começou toda a história de pecado. Eu conheço até aí. O que está para trás, a mim não me pertence. Aí é mais um motivo para que eu e você lutemos pelo céu e lá sejamos esclarecidos pelo próprio Salvador. Mas o que está revelado é o que temos. Então muitas vezes as pessoas se preocupam com marcas, com tempos, né? Falando de tempos, com relação à volta de Jesus, cálculos, queridos, se fosse para deixar um dia estabelecido, já estaria na Bíblia. Olha, no dia 22 de outubro de 1844 seria a volta. Não foi. Aliás, a Bíblia diz que sobre a data deste dia, nem o filho nem os anjos sabem, mas senão o Pai. Ponto. E a nós, irmãos, aqui para frente não cabe. Que hoje
mais um dia que estamos mais próximos da volta de Jesus, isso é uma verdade. O tempo é uma outra situação. Vamos seguir que o nosso tempo avança. Tinha uma nota que eu gostaria de falar aqui, na nota final de quarta-feira, falando a respeito do texto, do Gênesis, como a Bíblia traça a história de Adão, a Noé, de Noé até Abraão, por meio da cronologia, mas não de tempo. Fala que Adão, Noé e Abraão, a subsequência das suas gerações até nós. Ele fala de genealogia e não cronologia, porque a Bíblia não se preocupou nesse aspecto, quanto a isso. E no finalzinho diz assim: embora os textos do Antigo Testamento estejam ali por boas interpretações, importantes razões, o que Paulo disse em 1 Timóteo no capítulo 1, verso 4 e Tito 3:9, e aí faz a pergunta: por que devemos dar atenção às palavras do apóstolo quando falamos sobre os textos de Gênesis? E aí vem a resposta de que não perdemos tempo, não devemos perder tempo. E o apóstolo Paulo fala isso, lá em 1 Timóteo. Seguimos. Não devemos perder tempo com picuinhas, discutindo, mas não, avança. Não deve ser desprezado, claro. Mas para que gastar tanta energia com uma coisa que não vai nos levar a nada? Então, a ênfase do estudo da lição de quarta-feira é lermos, estudarmos e absorver aquilo que Deus revelou. O que Deus não revelou, passe adiante. Não do fato de não conhecer, desprezar, não é isso, mas do fato de não adentrar profundamente aquilo. E continuando a respeito da criação das Escrituras, eu gosto quando a Bíblia se complementa. E quando nós vamos lá para Mateus, e fazendo a comparação lá no Éden, quando Deus, no capítulo 2, deixa-me ver aqui, de Gênesis, quando Deus traz a Adão, a Eva, e Deus diz, deixa-me só achar aqui, peço desculpa, só um minuto, quando ele fala da formação da mulher, no capítulo 2, lá no verso 23, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamasse a varoa, portanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Mateus, lá no capítulo 19, no verso 4, vai falar da mesma referência a respeito do casamento. Por que Deus fez questão de falar essas coisas? E complementar, Paulo vai falar a respeito da criação, em Efésios, complementam. O Gênesis vai falar da criação, vai falar da formação do homem, assim como Mateus, assim como Marcos, assim como Lucas, assim como João. E João até complementa, quando ele diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que complementa. Então não complementando a lição passada. Ele falou e tudo se fez. Ele disse e tudo se faz. Mas aí o mais, mas hoje eu não ouço Deus falando. Eu quero dizer para você
você que nós continuamos a ouvir Deus falando desde que estejamos abertos para a sua palavra. Porque, queridos, quero falar uma coisa para você, experiência própria. E como gosto de ler, apesar de não ser amante da leitura, mas gosto de ler. Não sou aquele leitor que lê 10 livros, 8 livros, mais uns 2, 3, por aí acho que consigo. Já li vários livros, mas quero dizer para você que nenhum livro tem um poder tão transformador e um poder tão remediador quando estamos angustiados, quando estamos diante de qualquer circunstância e queremos ouvir Deus falando e nos colocamos em posição de humildade e vamos à palavra dele, nós vemos claramente Deus falando através da palavra dele que é eterna. E ele vai falar com você. Ele continua. O que eu e você precisamos é estar aberto. É deixar as nossas vãs filosofias de lado e estar aberto à mudança daquilo que a palavra de Deus nos coloca. Como diz Paulo, não fixe o pensamento em um ponto, mas abra a mente para o horizonte apontado pela palavra de Deus. Essa é a nossa fé. Esse deve ser o nosso caminhar diante de qualquer circunstância. Só pela palavra, só pela Escritura, dizendo unicamente, diante da nossa cosmovisão, que viemos de um Deus Criador, estamos aqui para servi-lo, servir ao próximo, viver por Ele, para Ele e com Ele, em busca de uma terra, de uma promessa, a promessa de uma terra no porvir, uma terra renovada e restaurada pelo seu poder. Aqui no final, já indo para a conclusão, se os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, e o próprio Jesus consideravam o relato da criação uma história fidedigna, por que seria insensatez, com base em alegações de homens caídos e falíveis, não fazermos o mesmo? Se o próprio Jesus confirmou, se os apóstolos confirmaram, se os discípulos confirmaram, por que eu devo dar razão a vãs filosofias? Que a Bíblia quer dizer, a pergunta quer dizer, por que eu vou deixar de ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, para crer em homens falíveis? E a prova está aí diante de nós, não menosprezando, não colocando em situação de menosprezo, não. Mas a cada dia que você ouve uma notícia a respeito de saúde, com relação à medicina, existe uma posição diferente. Homens falíveis, que podem mudar suas posições hoje ou amanhã, são coisas. A única diferença é que tem um holofote em cima deles e de nós não, mas são como nós. Aos profetas, como nós. Por que eu vou deixar de ouvir um Deus Criador que me fez com amor, para dar ouvidos de que eu vim de uma evolução, de uma explosão ou algo semelhante? Onde eu preciso ter muito mais para acreditar nesse processo evolutivo e chegar até hoje, do que confiar de que Deus, na sua infinita bondade, fez a mim e você. E diz que somos feitos à imagem de Deus, semelhança, Ele nos criou com suas próprias mãos. Para acreditar em filosofias vãs,
total aval à palavra de Deus. Eu espero que você tenha apreciado a nossa lição, a nossa recapitulação, que tenha extraído algo. Eu queria só fazer 2 perguntas finais aqui para nossas considerações e deixar para você como reflexão. Está na lição de sexta-feira, no estudo adicional, as 2 últimas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Se explicações científicas sobre a realidade são controversas, por que as pessoas aceitam teorias acerca de eventos que supostamente ocorreram há bilhões de anos? Tentem para isso. E a segunda pergunta diz: a ciência supõe que não se pode usar meios sobrenaturais para explicar eventos naturais. Por exemplo, não poderíamos explicar uma fome alegando que uma bruxa lançou uma maldição à terra. No entanto, se excluirmos o sobrenatural como causa da criação, por que qualquer outro modelo que elaborarmos estará inevitavelmente errado? Veja, se assim não fosse, por que Deus usaria os discípulos? Se Ele pode fazer tudo. Porque a prova de que Ele quer usar o sobrenatural com o natural. A prova que Ele usou Isaac, que Ele usou Abraão, que Ele usou Jacó, que Ele usou Noé. Ele podia simplesmente ter destruído a terra, falar dos altos céus que se convertesse, estaria tudo resolvido. Mas Ele preferiu usar Noé dizendo que o sobrenatural se une com o natural, em prol de uma única finalidade: salvação eterna para mim e para você. Essa é a finalidade, essa é a prova, esse é o amor, esse é Deus, essa é a criação. Essa é a prova de que não dá para acreditar na outra filosofia, a não ser a criacionista vinda de Deus a mim e a você. Que Deus nos abençoe você que esteve conosco. Muito obrigado mais uma vez. E vamos neste momento mais uma vez ouvir uma mensagem musical e esperamos a cada um dos irmãos, amigos, no próximo sábado, se Deus quiser. Não natural.
bom saber que temos Deus sempre presente nas nossas vidas. Obrigado, Marcelo, pela linda mensagem. Mais uma vez, queridos, reforçamos o pedido pelos nossos irmãos enfermos, que oremos e oremos também pelo nosso país, pelos nossos governantes. Mais uma vez queremos salientar, se alguma dúvida ficou, se há algo que você gostaria de nos perguntar, você tem o nosso canal no Facebook. Para aqueles que querem estudar a Bíblia, também temos o nosso curso bíblicos, no nosso advir.estudos bíblicos, aí no Facebook. Acesse e será um prazer, tanto pedidos de orações que vocês tiverem nos enviem, como atender os estudos bíblicos, como a qualquer dúvida que você venha ter a respeito das doutrinas ou do estudo da lição da escola sabatina. Lógico que não sabemos tudo, mas só no céu, acho que nem no céu atingiremos, porque só Deus sabe tudo. Mas aquilo que não soubermos, pesquisaremos e tentaremos ajudar a chegarmos a uma conclusão. Pedimos mais uma vez que Deus abençoe o seu lar, sua família, cada um dos irmãos. E mais uma vez vamos, assim como começamos, vamos encerrar as nossas atividades hoje orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua graça e obrigado pelo entendimento que nos destes de que somos teus, viemos de ti e retornaremos para ti. Obrigado porque fomos feitos pelas mãos de um Deus Criador, um Deus de amor, e que não só nos criou, nos colocou no mundo, mas nos criou e tem cuidado de nós, de cada um, a cada dia, a cada hora e a cada instante. Obrigado pelo teu amor infinito, Pai. Obrigado pela criação. Obrigado pelas inúmeras bênçãos que o Senhor nos concede. Abençoe a cada um dos nossos estudantes da lição, do estudo da lição da escola sabatina, seus familiares, amigos, irmãos. Pedimos mais uma vez pelos doentes da nossa igreja, pelos enlutados, não só da nossa igreja, mas da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo. Pelos nossos governantes pedimos a tua direção e que a tua mão seja com eles, assim como conosco também. Dá-nos a tua paz e o restante sábado feliz em tua companhia. São bênçãos que lhe suplicamos, não porque haja em nós nenhum merecimento, mas nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, um bom restante de sábado e até o próximo, se Deus quiser.